Eu vou fazer objetivamente uma pergunta para você. Dentro da cultura woke, talvez o movimento que tenha mais expressividade é aquele que se chama de movimento racialista, né? Que diz que o Brasil é um estado racista. Que é uma besteira, que é uma bobagem. O Brasil é o país menos racista do mundo. O Brasil é uma democracia racial. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Portanto, se negros cruzaram com brancos, mamelucos, com índios, com cafusos, com toda sorte de etnias, é o país mais inclusivo e menos racista do planeta. A questão que se coloca é: qual é a razão de estabelecer essa dicotomia, esse esgarçamento, essa divisão racial entre negros e brancos, sendo que o Brasil é o país menos racista e mais miscigenado do mundo? 5 minutos, professor. Bom, vamos só começar terminando o que eu queria ter dito antes e não deu tempo, né? O Adriles falou em livre negociação do patrão com o empregado. Você aí, que está me assistindo, já pensou em negociar com o seu patrão? Seria algo tipo a raposa negociar, né, com as galinhas do galinheiro. É uma desproporcionalidade muito grande de força, porque se o funcionário não aceita as condições do patrão, o desemprego faz com que o patrão pegue outro funcionário e o patrão sempre vai achar um funcionário que se sujeite a sua regra, justamente porque o desemprego condiciona as pessoas, então esse papo é um papo furado. Outra questão, ele falou do problema dos funcionários públicos, né? Que o Brasil teria um estado grande por causa dos funcionários públicos. Os supersalários do funcionarismo brasileiro representam uma ínfima parte dos funcionários públicos no Brasil. A esmagadora maioria dos funcionários públicos no Brasil são funcionários de baixa renda. Tá? E esses, na verdade, tinham que ganhar muito mais. Quanto a combater os privilégios do judiciário, do legislativo, dos altos cargos públicos, eu tô de acordo, não tem problema nenhum, tá? E aí o Adriles vem falar que nós, né, comunistas, marxistas, colocamos as pessoas umas contra as outras, né? Como se na sociedade não houvesse quem manda e quem obedece, como se na sociedade não houvesse aqueles que vivem do trabalho dos outros e aqueles que são explorados na nossa força de trabalho. Isso existe muito antes de Marx, viu? Isso não tem nada a ver com Marx. E aí é ridículo o Adriles falar que o Brasil é uma democracia racial. Completa. É só você olhar o número de pessoas pretas que estão presas comparado ao número de pessoas brancas que estão presas. No Brasil, é só você comparar o que a gente tem de população preta entre os pobres e o que a gente tem de população branca. É só comparar a forma com que a polícia aborda os pretos e aborda os brancos. Isso é flagrante. Ninguém tem condições de falar algo diferente disso. O racismo ele é estrutural no Brasil porque o Brasil ele conviveu 400 anos com a escravidão. 400 anos de escravidão não se desfazem em 50 ou 100 anos. Não se fazem nesse período. Tá? Para a gente conseguir reverter isso, a gente teria que ter uma série de políticas públicas que conseguissem destruir isso. A gente tem algumas, tímidas, poucas, mas que já surtiram grandes efeitos. É só a gente comparar o número de estudantes, por exemplo, nos cursos de medicina, antes da política de cotas e depois da política de cotas. Então mostra como é importante, sim, no Brasil, a gente ter uma política contra o racismo. Só que a gente tem que entender o seguinte, o racismo ele não vai ser eliminado somente a partir da ideia de pretos no topo. O que a gente realmente precisa é uma nova forma de organização da sociedade e uma superação do capitalismo. Para quê? Para que de fato exista essa igualdade. Então, o movimento negro que eu defendo é o movimento negro classista, que defende, junto com a emancipação do negro, a superação do capitalismo, tá? O que mais que eu posso aproveitar o resto do tempo aqui? Quem pega dinheiro... ele falou do país ser controlado pelos ricos e os ricos são a esquerda. Quer dizer, então não existem os bilionários, então não existe o lobby no Congresso. O Brasil, ele não é controlado pela esquerda, muito menos pelos comunistas. O que o Brasil hoje representa, o Brasil hoje é um governo neoliberal. Né? Como foi, inclusive, admitido pelo próprio Zé Disseu, que disse, olha, a conjuntura nos... Adriles, tu pode deixar eu falar? Eu posso rir também? Então, beleza, vai lá. Não, assim não dá. Vai seguir ali, hein? Por favor, Adriles, que ele fica quieto a hora que você fala. Vai lá, é só rir. Então vejam, no Brasil, gente, quem controla o Estado? O Estado ele defende os trabalhadores? É um governo voltado para os trabalhadores? Não.
O Brasil ele é um paraíso fiscal para os ricos porque são os ricos que controlam o país. É só você que está aí me assistindo, você se sente representado pelos nossos deputados e deputadas, pelos nossos senadores? Existe no nosso Senado Federal, na nossa Câmara Federal, bancadas dos trabalhadores motocas, dos motoboys, do pessoal do iFood? Existe uma bancada dos trabalhadores do comércio? Não, não existe. O que existe no nosso Congresso Nacional é a bancada do agro, é bancada da Faria Lima, dos bancos, é bancada dos grandes empresários. Esses estão lá o tempo todo fazendo lobby com os deputados para que eles aprovem leis em seu próprio benefício. É isso que acontece no Brasil. No Brasil, não se faz política pública para o pobre porque o pobre não governa o país. E é isso que a gente defende num processo evolucionário. Uma verdadeira democracia popular. Diferente dessa democracia de faz de conta que a gente tem no Brasil hoje em dia. 2 minutos, Adriano. Existe uma diferença entre um governo liberal e um governo que faz conluio com empresas para garantir a sua subsistência. É o que fez o governo Lula. É um governo de conluio com aquilo que se chama de oligopólio. Você deve estar bastante familiar com o termo, né? São meia dúzia de empresas que dominam totalmente o mercado, que no caso do Brasil recebem benesses e vantagens do governo e depois devolvem essas benesses, por exemplo, em propina. Isso é a origem do escândalo chamado Mensalão. Isso é a origem do escândalo, por exemplo, Petrolão. Empresas privadas ou estatais que se transformam em propinodutos, que ganham vantagens do governo para arrebentar com o mercado. Realmente, você tem razão. São os ricos. Os ricos que governaram o Brasil, que são um conluio entre o governo lulopetista da Dilma e do Lula, e entre, por exemplo, a Odebrecht, a OAS, todas essas empreiteiras, por exemplo, que foram abençoadas agora pelo STF com a soltura, não é? Elas serviam de propinoduto, o governo favorecia essas empresas, arrebentava, escorchava o micro, o médio empreendedor, arrebentava o mercado de trabalho, transformava todo mundo em pobre pela carestia, pela inflação, pela falta, pela ausência de emprego e privilegiava meia dúzia que promoviam as suas próprias riquezas e, eventualmente, jogavam e achatavam o país para baixo. Em relação ao racismo, eu volto a dizer, eu queria te perguntar qual é a sua percepção de quem é branco e quem é preto no Brasil? Porque 90% da população brasileira é mestiça. Ela não é nem negra, nem azul, nem branca, nem amarela. Ela é misturada. Agora, quando você tem um IBGE idiopatizado e fala que num presídio em que tem 90% de prisioneiros pardos, você fala que 90% são negros, aí você cria exatamente um substrato ideológico para sua teoria que existe um racismo estrutural no Brasil. Se você vai para um salão, se você vai para um restaurante e vê 90% de pessoas pardas dentro desse restaurante, você vai dizer que essas pessoas são brancas. Então você tem aquilo que se chama de colorismo. Eu não tenho problema, meu caro Humberto, com cota social. Quando você faz cota racial, você divide um país em raças que não são divididas. O país é mestiço, meu filho. São 6 ou 7% apenas de negros retidos. Como é que você vai fazer dívida histórica de quem tem negro exatamente na sua dinastia, como eu tenho, por exemplo? Humberto, sua pergunta, segunda pergunta sua, 3 minutos. Bom, primeiro assim, Adriles, desculpa te decepcionar, cara, mas eu não sou petista, cara. Então você pode xingar o PT, o Lula, falar de mensalão, porque isso aí pra mim, ó, não tem problema nenhum. Aliás, eu quero superar tudo isso aí. Então isso aí pra mim nada é a mesma coisa, tá, Adriles? O ponto, cara, é o seguinte, racialização, tá? Presta atenção aqui no que eu vou te ensinar agora, Adriles. Racialização não é sobre cor da pele. Tá? No Brasil há essa relação porque no Brasil a gente teve muitos anos de escravidão e aqui a gente pode encontrar isso. Eu, por exemplo, posso ser chamado, por quem não entende do assunto, de pardo, né? Eu tenho origem indígena, etc, uma mistura com negros, mas eu nunca fui racializado como negro no lugar onde eu vivo. A minha circunstância social fez com que eu jamais fosse assim racializado. Eu nunca fui tratado da mesma maneira pelo fato de eu ter uma pele parda, em termos de cor da pele. Agora, dependendo do lugar do Brasil, aonde eu vou, eu já posso ser mais racializado. E o IBGE leva isso em consideração. O IBGE não é do Postman, Adriles. O IBGE não é do Postman. O IBGE é formado por funcionários de quadro, que passaram num concurso muito difícil, pessoas que trabalham, e o Postman não tem gerência sobre isso, entende? Só que, diferente desses debates amalucados que a gente vê pela internet, há um critério sociológico sobre o que é o negro no Brasil e a história do negro do Brasil. Isso tem a ver com a racialização.
Aqui no Brasil, os negros são os racializados. Mas não só negros são racializados no mundo inteiro. Os orientais, por exemplo, são racializados em tudo quanto é canto do mundo. Inclusive, povos eslavos que têm pele branca também são racializados em determinados lugares do mundo. Então não é sobre isso. Isso é uma característica do Brasil e de outros países onde a escravidão foi muito forte. E o IBGE leva isso em consideração. O fato das pessoas serem racializadas como negras. Por isso que a gente tem essas estatísticas. E não adianta você ser negacionista e brigar com as estatísticas. Porque aí cada um pode tirar da sua cabeça, da sua bunda, de qualquer lugar uma ideia. Ser racializado. Não, é uma pergunta. Assim. Não, mas Você não é a hora, né, Ah, Adriles? vamos lá. Deixa- Pode seguir. Porque é isso, né? Corta o raciocínio da gente, né? Vai. Então, o fato é, racialização é um conceito sociológico, tá? Que no Brasil é relacionado sim com a cor da pele, mas isso não é uma questão de preto ou branco, tem tons de cinza, depende de cada lugar, depende de cada circunstância, e é isso que a gente tem que entender, tá? No Brasil, a questão central da pobreza também é relacionada com a cor da pele. Ou você acha, Adriles, por exemplo, que a maior parte das pessoas das favelas são pretas porque são incompetentes. E a maior parte das pessoas do Leblon são brancas porque são mais competentes. Isso Adriles, é racismo. Oh, que maravilha. Ah. Vamos falar sobre a racialização. Tem 5 minutos, né? 5 minutos, Adriles. Eu acho engraçado você trazer um tema totalmente estapafúrdio como esse racializado. No Brasil não tem ninguém que é racializado. No Brasil, você tem uma população mestiça, parda, índia, cafusa, essencialmente miscigenada e, por ser miscigenada, a menos racista do mundo. Eu não vou negar que existem pessoas individualmente racistas no Brasil, por uma razão muito simples. Existem assassinos, existem pedófilos, existem estupradores, pontualmente no Brasil, existem criminosos no Brasil. Agora, você dizer que o Brasil é essencialmente, estruturalmente estuprador ou pedófilo assassino é uma mentira óbvia. Assim como a questão do racismo que se vê na pele. Eu não nego, meu caro Humberto, que existe uma associação, infelizmente, em um tom mais escuro de pele e a pobreza, por exemplo. Porque isso, sim, é uma herança da cultura escravagista do século XIX brasileiro, em que negros foram colocados à própria sorte na sociedade brasileira, que era branca, essencialmente, depois se miscigenou, e sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de ajuda do Estado. Realmente, claro que nos últimos 200 anos eles ainda são a casta mais pobre, mas tem negros, tem pardos, tem mamelucos, tem mulatos, tem mestiços de toda sorte de origem social e de ascensão social. Você tem Machado de Assis, o maior escritor do Brasil que era negro, você tem o Pelé, o maior jogador de futebol, você tem Elisete Cardoso, você tem dezenas, centenas, milhares de negros e pardos, e cafusos, e mamelucos, e mulatos, e índios que criaram exatamente uma ascensão social pelas próprias mãos. Você estabelecer uma cota social é uma coisa, criando, independente da questão de gênero racial, independente da questão de etnia, uma possibilidade de ascensão. Eu não sou um liberal empedernido. Eu acho que a cota social, ela pode ter exatamente seu ajuste e sua razão de ser pontualmente. Agora, você criar um critério racializado, como você diz, do que é ser visto e percebido como negro, é uma distorção completa da realidade. Na UNB, quando você tinha cotas raciais, e quando chegava um sujeito pardo, como você e como eu, as perguntas eram assim, como é que você vê? Você faz parte de uma cultura afro? Você faz parte de um movimento racialista? Você faz parte de uma cultura afrodescendente? Você professa o candomblé? Ou seja, eles queriam estereotipar uma pessoa que eventualmente era mestiça, como 90% da população brasileira, para que ela fosse ideologicamente vista como negra. Isso é a coisa mais racista do mundo. São 2 critérios de racismo na questão das cotas. Você medir a espessura do nariz, a espessura dos lábios, a quantidade de melanina. Isso sim é uma tática nazista para saber quem é quem, pertencente a maior raça que outra, que é um conceito que não existe, é uma etnia. E a outra é você ideologizar a questão racial.